Há histórias no futebol que parecem ter sido escritas por roteiristas de cinema. Histórias tão improváveis que, se alguém as contasse sem provas, poucos acreditariam. E esta é uma delas. A história de um rapaz que fugiu de casa sem dinheiro, sem garantias e sem qualquer certeza de sucesso. Um rapaz que saiu de uma pequena aldeia do Senegal usando chuteiras praticamente destruídas, sonhando apenas com uma oportunidade. Anos mais tarde, esse mesmo jovem pisaria os maiores palcos do futebol mundial, levantaria troféus que milhões de jogadores jamais conseguirão tocar e se tornaria um símbolo de esperança para um país inteiro. Mas para compreender verdadeiramente quem é Sadio Mané, é preciso voltar ao início. Muito antes dos golos, muito antes da Liga dos Campeões, muito antes dos aplausos de Anfield. Tudo começou em Bambali. Uma pequena aldeia senegalesa onde a vida não era fácil. Onde as crianças cresciam entre dificuldades, onde cada dia era uma luta e onde sonhar alto podia parecer um luxo impossível. Foi ali que nasceu um menino que passava horas a jogar futebol descalço, correndo atrás de bolas improvisadas enquanto imaginava um futuro diferente. Para muitos habitantes da aldeia, o futebol era apenas uma brincadeira. Nada mais. Não era um caminho para o sucesso. Não era uma profissão. Não era algo que pudesse mudar vidas. Mas para Sadio, era tudo. Ele sentia algo diferente sempre que tocava na bola. Era como se o mundo desaparecesse por alguns instantes. Como se todas as dificuldades deixassem de existir. O problema era que a sua família não via as coisas da mesma forma. Os pais acreditavam que o filho precisava concentrar-se nos estudos e na religião. O futebol parecia uma distração perigosa. Uma perda de tempo. Um sonho impossível. Enquanto outros jovens recebiam apoio, Sadio enfrentava resistência dentro da própria casa. Mas há momentos na vida em que um sonho se torna tão forte que deixa de ser apenas um desejo. Torna-se uma necessidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos 16 anos, Sadio tomou uma decisão que mudaria tudo. Durante semanas guardou o seu plano em segredo. Não contou à família. Não revelou quase nada a ninguém. Apenas um amigo de infância sabia o que estava prestes a acontecer. Era um risco enorme. Ele não tinha dinheiro suficiente. Não tinha contactos. Não tinha garantias. Tinha apenas coragem. Numa madrugada silenciosa, enquanto a aldeia ainda dormia, Sadio recolheu os poucos pertences que possuía e saiu de casa. Passou pelos familiares adormecidos. Olhou para trás uma última vez. E partiu. Naquele instante não sabia se voltaria como um vencedor ou como alguém derrotado. Mas sabia que, se não tentasse, passaria o resto da vida a perguntar-se o que poderia ter acontecido. O destino era Dakar. A enorme capital do Senegal. Uma cidade completamente diferente de tudo o que conhecia. Quando chegou, sentiu-se perdido. Era apenas um adolescente numa metrópole gigantesca. Dormiu em casas de conhecidos. Aceitou ajuda de quem podia. Fez tudo para conseguir apresentar-se num teste para uma academia de futebol. E então chegou o dia. O dia que poderia mudar a sua vida. Quando apareceu diante dos treinadores, a primeira impressão não foi boa. As roupas estavam gastas. Os calções estavam sujos. As chuteiras pareciam prestes a desfazer-se. Conta-se que um dos treinadores olhou para ele e perguntou se estava realmente a pensar jogar com aquele equipamento. Sadio respondeu de forma simples. Aquilo era o melhor que tinha. Só precisava de uma bola. Foi então que tudo mudou. Porque o futebol tem uma característica extraordinária. A bola não liga para a roupa que vestes. Não liga para o dinheiro que tens. Quando começa a rolar, apenas o talento fala. E o talento de Sadio Mané falou alto. Muito alto. Os risos desapareceram rapidamente. Os comentários cessaram. Os olhares de dúvida transformaram-se em espanto. Aquele rapaz magro, vindo de uma aldeia distante, estava a destruir defesas atrás de defesas. Corria como um raio. Driblava com facilidade.
Parecia jogar numa velocidade diferente. Ao fim de poucos minutos, ninguém estava a falar das suas chuteiras. Todos falavam do seu talento. A academia decidiu aceitá-lo imediatamente. Era uma oportunidade gigantesca. Mas o problema ainda não estava resolvido. Pouco tempo depois, a família descobriu tudo. Os pais ficaram furiosos. Sentiam-se traídos. Sentiam que o filho tinha desobedecido. O regresso à casa foi difícil. Houve discussões. Houve lágrimas. Houve tensão. Mas também houve determinação. Sadio deixou claro que não iria desistir. Disse que precisava daquela oportunidade. Disse que o futebol era o seu futuro. E fez uma promessa. Terminaria o ano escolar. Foi um acordo difícil. Mas funcionou. Durante aquele ano, treinou como nunca. Cada treino era encarado como uma final. Cada corrida era uma batalha. Cada dia era uma oportunidade para provar que tinha razão. E finalmente a oportunidade internacional chegou. Em 2011, observadores europeus repararam naquele jovem senegalês. Entre eles estavam representantes do Metz, em França. De repente, era o momento pelo qual tinha esperado toda a vida. Mas a Europa não o recebeu com facilidade. Pouco depois da chegada, surgiram problemas físicos. Uma hérnia dolorosa começou a atormentá-lo. As dores eram intensas. Mas ele escondia-as. Tinha medo. Medo de que o considerassem um erro. Medo de que pensassem que não era suficientemente forte. Por isso continuou. Treinava. Jogava. Sofria em silêncio. Viu velocidade. Viu fome. Viu um futuro craque. Foi assim que surgiu a mudança para o Red Bull Salzburg. Na Áustria, a transformação começou verdadeiramente. Ali encontrou um ambiente ideal para evoluir. Aprendeu a pressionar. Aprendeu a decidir mais rápido. Aprendeu a jogar para a equipa. Aprendeu a tornar-se completo. Os resultados apareceram rapidamente. Os golos multiplicaram-se. As assistências também. As exibições começaram a chamar atenção em toda a Europa. Já não era apenas um jovem promissor. Era uma estrela em ascensão. Mas Sadio queria mais. Sempre mais. Quando surgiu a oportunidade de jogar na Premier League, percebeu que aquele era o passo seguinte. O problema era convencer o Salzburg. O clube não queria perder a sua principal figura. Pela primeira vez, o jovem humilde mostrou um lado diferente. Recusou treinos. Tomou riscos. Foi criticado. Mas acreditava que precisava de dar aquele salto. E acabou por conseguir. O Southampton abriu-lhe as portas. A Premier League estava à sua espera. Muitos duvidavam. Afinal, quantos jogadores brilhavam em campeonatos menores e desapareciam em Inglaterra? Mas Sadio não demorou a responder. E respondeu da forma mais espetacular possível. Num jogo contra o Aston Villa, escreveu o seu nome na história. 3 golos. Menos de 3 minutos. Um recorde absurdo. Uma demonstração de explosão, instinto e qualidade. O mundo inteiro ficou impressionado. A Premier League tinha encontrado uma nova estrela. Os grandes clubes começaram a observar atentamente. E havia um treinador particularmente interessado. Intenso. Generoso. Quando Klopp assumiu o projeto do Liverpool, sabia que precisava de jogadores capazes de transformar a mentalidade do clube. E Sadio Mané tornou-se uma das peças fundamentais dessa revolução. A chegada a Anfield marcou o início de uma era. Os adeptos rapidamente apaixonaram-se pela sua entrega. Corria até ao último segundo. Pressionava sem descanso. Marcava golos decisivos. Nunca se escondia. Nunca procurava desculpas. Enquanto muitos jogadores pensavam nas estatísticas individuais, Sadio colocava a equipe em primeiro lugar.
Foi isso que o tornou especial. Foi isso que o transformou num ídolo. Ao lado de Mohamed Salah e Roberto Firmino formou um dos ataques mais lendários da história recente do futebol. Uma máquina quase imparável. Defesas inteiras tremiam quando os três avançavam juntos. E mesmo quando Salah recebia mais atenção mediática, Sadio continuava a trabalhar em silêncio. Lutou. Correu. Marcou. Tentou carregar a equipa. Mas não foi suficiente. A derrota doeu profundamente. Parecia cruel. Parecia injusta. Parecia insuportável. No entanto, algumas derrotas servem para construir campeões. E foi exatamente isso que aconteceu. Um ano depois, o Liverpool regressou. Mais forte. Mais experiente.